Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, nessa aula de hoje nós vamos fazer as correções das nossas atividades, beleza? Então eu separei aqui algumas questões do capítulo de retas, do estudo da reta e suas partes, beleza? Nas quais vocês sugeriram essas questões. Também separei algumas questões do capítulo de polígonos, certo? E para finalizar nossa aula, nós vamos corrigir as questões do capítulo de medida de comprimento. Olha só que legal, galerinha. Então, vou dizer logo para vocês, galerinha. Apertem o cinto, que a nossa nave já vai partir. Beleza? Então, nós vamos começar a nossa aula corrigindo algumas questões da atividade do capítulo de estudo da reta e de suas partes. Então, vamos lá para a nossa correção, galerinha. Ó. Primeira questão, dado 2 pontos A e B, quantas retas você pode traçar passando, letra A, pelo ponto A? E pessoal, quantas retas nós podemos traçar passando pelo ponto A? Nós podemos traçar o quê? Infinitas retas, né galerinha? Por quê? Por um ponto podem passar o quê? Infinitas retas, né? Lembrando, galerinha, ó, que essas questões aqui do estudo de retas são da folha das atividades complementar que eu enviei no grupo, tá? Em PDF. A letra B. Pelo ponto B, quantas retas podem passar pelo ponto B? Ora, professor, pelo ponto B podem passar também infinitas retas, né, galerinha? Se pelo ponto A passa infinitas retas, então pelo ponto B passa também infinitas retas. Show de bola, né, galerinha? E a letra C, pelos pontos A e B ao mesmo tempo, podem traçar quantas retas? Beleza? Ó, então nós temos aqui o ponto A e nós temos aqui o ponto B. Galerinha, por esses dois pontos ao mesmo tempo, nós podemos traçar apenas uma reta, tá? Então, por A e B ao mesmo tempo, nós podemos traçar apenas uma só reta. Fechou? Então, recapitulando, ó, por um ponto passa infinitas retas e por 2 pontos passa apenas uma só reta. Legal, né, galerinha? Ó, então, continuando aqui a nossa resolução dos exercícios. Questão 3, tá? Da atividade complementar. Na figura abaixo temos 4 retas. Temos a reta R, a reta S, a reta T e a reta U, tá? Então, nós temos aqui, ó, galerinha, a reta T, temos aqui a reta S e a reta U. Ao analisar a posição relativa dessas retas, Cláudia concluiu... Cláudia não, galera, então vamos pegar alguma colega da nossa classe, por exemplo, a Cecília. Então, vamos lá. Cecília concluiu que a distância de qualquer ponto da reta R está sempre à mesma distância da reta S. Logo, pode-se afirmar que... Então, vamos lá para as alternativas. Ó. Letra A. As retas R e T são concorrentes, mas a reta R e U são paralelas. E aí, é verdadeiro ou falso, galerinha? Letra B. As retas U e T são concorrentes, mas U e R são paralelas. Será essa a alternativa verdadeira? Letra C. As retas U e T são concorrentes, mas U e S são paralelas. Vamos ver mais uma. E a letra D. As retas R e T são concorrentes, mas as retas R e S são paralelas. Qual dessas 4 alternativas é a alternativa verdadeira, galerinha? É a letra D, né, galerinha? Então, a letra D é a alternativa correta, tá? Então, vamos lá, ó. R e T são concorrentes, tá? Então, eu tenho aqui a reta R e T, elas são concorrentes. Por que elas são concorrentes? Porque elas se cruzam e tem um ponto em comum aqui, certo? E as retas R e S são paralelas, né, pessoal? Por quê? Porque elas têm a mesma distância e o mesmo tamanho, beleza? E principalmente porque elas não se cruzam, certo? Aí, galerinha, nós vamos pegar a nossa nave e vamos dar mais uma volta em mais questões, certo? Então, vamos lá. Nós paramos agora na questão 4.
Assinale verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo, justificando as falsas. Alternativa A. Por um ponto passa apenas uma reta. Letra B. Por dois pontos distintos passa infinitas retas. Letra C. Uma reta contém dois pontos distintos. Alternativa D. Três pontos distintos são sempre colineares. E a alternativa E. Duas retas concorrentes têm um ponto comum. Agora vamos analisar cada uma dessas alternativas e vamos verificar se essas alternativas são verdadeiras ou falsas. Legal? Então vamos lá. Letra A. Por um ponto passa apenas uma reta. E aí, galerinha, é verdadeiro ou falso? É falso, né, galerinha? Então a alternativa A, ela é falsa. Por quê? Porque por um ponto passam infinitas retas. Então vocês podem pegar e anotar isso no caderno de vocês, ó. Letra B. Por dois pontos distintos passa infinitas retas. E aí, verdadeiro ou falso, galerinha? Falso também, né? Por dois pontos distintos passa apenas uma e uma só reta. Beleza? Letra C. Uma reta contém dois pontos distintos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, galerinha? Uma reta, ela contém dois pontos distintos, né? Alternativa D. Três pontos distintos são sempre colineares. E aí, é verdadeiro ou falso? É falso. Como assim, professor? Três pontos distintos não são sempre colineares? Não, galerinha, ó. Lembrando que o que são pontos colineares? Pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta. Beleza? Então, por exemplo, ó, se nós temos aqui o ponto A, B e C, esses três pontos eles são colineares, tá? Porque eles pertencem à mesma reta. Agora, ó, se nós temos aqui o ponto A, ponto B e o ponto C, se nós traçarmos uma reta, nós só vamos ter apenas dois pontos distintos nessa reta, certo? Então, o ponto A e o ponto B são colineares, mas o ponto C não é. Então, galerinha, ó, e da mesma forma, se nós traçarmos uma reta aqui entre A e C, nós só vamos ter dois pontos também. Então, resumindo, galerinha, ó, três pontos distintos nem sempre serão colineares. Beleza? Então, a alternativa D é falsa. E a alternativa E, duas retas concorrentes têm um ponto comum. Verdadeiro, né, galerinha? Então, se elas são retas concorrentes, ela possui um ponto em comum. Beleza? Então, vamos lá, ó. Sexta questão. Observe a figura e responda. Então, nós temos aqui essa figura, tá? Alternativa A. Quantas semirretas o ponto A determina? Lembrando que a semirreta, ela tem origem, mas não tem fim, certo? Então, quantas semirretas o ponto A determina? O ponto A, galerinha, determina quantas semirretas? Duas, né? Quais são essas duas semirretas? A semirreta AS, certo? E a semirreta AR, beleza? Alternativa B. Qual a origem da semirreta AS? Qual é a origem da semirreta AS, galerinha? Vamos lá. A origem é o ponto A, né, galerinha? Ó, se lembra ó, que aqui nós temos a origem, passa pelo ponto S e é infinita, tá? Então, qual é a origem da semirreta S? É o ponto A. Show de bola, né, galerinha? Então, vamos lá. Agora nós vamos dar início às questões de polígonos, tá? Então, nós vamos corrigir agora algumas questões do capítulo de polígonos. Então, a primeira questão de polígonos é a seguinte, ó. Complete as afirmações usando as expressões abertas simples ou fechadas simples. Então, vamos lá. Ó. Alternativa A. O contorno do mapa do Brasil é uma curva, o que, galerinha? Fechada simples, né? O contorno do mapa do Brasil é uma curva fechada simples, certo? Alternativa B. O contorno de uma base de uma garrafa é uma curva fechada simples também, né, galerinha? Tá? O contorno do litoral brasileiro é uma curva o que, galerinha? Ó,
o contorno do litoral brasileiro é uma curva aberta simples, né, pessoal? Letra D. O contorno do estado em que você mora, ou seja, o contorno do Piauí, galerinha, é o quê? É uma curva fechada simples. Beleza? Bem simples isso aí, né? Questão 2, de polígonos, tá? Lembrando, tá, galerinha, ó, que essas questões de polígonos são as do livro do caderno de atividades. Beleza? Então, a questão número 2 diz o seguinte, ó. Observe as figuras geométricas e identifique com a letra P aquelas que são polígonos e com a letra N as que não são polígonos. Lembrando, né, galerinha, que polígonos são o quê? É uma figura geométrica formada pela reunião de linhas poligonais fechadas simples, formadas apenas por segmentos, tá? Então vem comigo, ó. Então nós temos aí a alternativa A, B, C, D, E, F, G, H, I. Beleza? Então, dessas figuras vamos identificar quais são polígonos e quais não são polígonos. Então, a alternativa A é um polígono. Essa figura geométrica é um polígono? Não, né, galerinha? Por que que não é um polígono? Porque ela é formada por curvas, tá? Apesar dela ser fechada, mas ela é formada por curvas, né? A figura da alternativa B é um polígono ou não é um polígono? Não é um polígono também, né, galerinha? Por que que não é um polígono? Porque olha o seguinte, ó, apesar dela ser composta apenas por segmentos, tá? Então tem um segmento aqui, tem outro segmento e outro segmento, porém ela é aberta, tá? Ela não é fechada. Então, se ela é aberta, então ela não é um polígono, tá? Lembre-se que para ser um polígono tem que ser fechado e formado apenas por segmentos. Então, a alternativa B não é um polígono, certo? A alternativa C é um polígono, né? É um polígono formado por 4 lados, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. E esse polígono é chamado de quadrilátero, né? Alternativa D também é um polígono, né? Formados por 3 lados, chamado de triângulo. A alternativa é um polígono ou não é? É um polígono também, né? Alternativa F, é um polígono? Não, né, galerinha? Alternativa G, é um polígono? É também, né? E para finalizar essa questão, a letra I, é ou não é um polígono? Vamos lá, galerinha, ó. Eu tenho aqui, ó, segmentos, tá? Eu tenho 1, 2, 3 segmentos, certo? Porém, aqui eu tenho uma curva. Então, se eu tenho uma figura geométrica que não é formada apenas por segmentos, então essa figura geométrica não é um polígono, tá? Então, a letra I não é um polígono. Beleza? Oitava questão. Observando o polígono abaixo, associe verdadeiro ou falso a cada uma das afirmações. Certo? Então, nós temos aqui o nosso polígono. Beleza? Não vou falar que polígono é esse para não dar spoiler. Certo? Então, vamos lá para as alternativas. Então, nós temos a alternativa A, B, C e D. Legal? Então, vamos lá. Alternativa A. A figura é um triângulo. Sim, né, galerinha? Ó, eu tenho, ó, 1, 2, 3 lados, certo? Então, se eu tenho 3 lados, então essa figura é um triângulo. Então, a alternativa A é verdadeira. Alternativa B. O ponto D é um ponto do lado BC do triângulo? Vamos ver, né, galerinha? Ó, o ponto D é um ponto do lado BC do triângulo? Sim, verdadeiro também, né, galerinha? Alternativa C. O ponto E pertence a um dos lados do triângulo. E aí é falso, né, galerinha? Ó, porque o ponto E, ele é interno ao triângulo. Ele não pertence a um dos lados do triângulo. E sim, ele é interno ao triângulo. Então, essa alternativa aí é falsa, ó. Anule isso aí, galerinha, é falso. E para finalizar, a letra D. Os vértices do triângulo são os pontos A, B e C. Verdade, né, galerinha? Galerinha,
finalizamos aí as nossas questões de polígono, certo? Então vamos pegar a nossa nave e vamos para a última fase da nossa aula, tá, galerinha? Que vai ser o quê? As medidas de comprimento. Então agora nós vamos resolver algumas questões da atividade de medidas de comprimento. Preparados? Então vem comigo. Primeira questão, tá, pessoal? Essa primeira questão eu peguei do livro do caderno de atividades de desenho geométrico, tá? Onde nós temos aquela tabelinha lá, a primeira questão que tem aquela tabela, ó. Temos a grandeza a ser medida, a unidade mais adequada e o símbolo. Então vamos corrigir agora, então preste bastante atenção nesse capítulo de medida de comprimento. Então vamos lá, ó. A largura da folha do caderno. Pessoal, se nós formos medirmos a largura da folha do caderno, qual a unidade mais adequada para medir a largura da folha do caderno? Vai ser o centímetro, né, galerinha? E qual é o símbolo que representa o centímetro? É o cm, tá? Então, pega aí o caderno, pega o livro de vocês, apaguem aí quem errou e corrige aí, tá? Então, para medir a distância entre as capitais de dois estados, qual é a unidade mais adequada? Vai ser o quilômetro, né? E qual o símbolo do quilômetro? km. Lembrando, né, galerinha, que o metro é a unidade fundamental do comprimento. E o metro, ele tem os seus múltiplos e submúltiplos. Beleza? Então, vamos lá. A largura do seu quarto. Qual a unidade mais adequada para medir a largura do seu quarto? Vai ser o metro, né? E qual o símbolo do metro? É o mzinho, beleza? E para medir a altura da parede da sala? Eita, professor, agora isso me pegou. Vai ser o metro também, né, galerinha? E o símbolo é o mzinho, tá? Para medir o comprimento de um lápis, vai ser o quê? O centímetro, certo? E o símbolo que representa o centímetro é cm. A espessura de uma borracha. Agora, olha só, para medir a espessura de uma borracha, vai ser o que? O milímetro, né, galerinha? Porque são bem pequenininha a espessura de uma borracha, bem fininha, né? E qual é o símbolo do milímetro? É mm. Agora, para medir o comprimento de um carro. O carro é maior, né, galera? Então, nós vamos utilizar o metro também. E qual o símbolo do metro? É o m. Agora, para medir o diâmetro de um CD, vai ser o centímetro, né? E qual o símbolo do centímetro? É o cm. Para medir a extensão de um rio. Ah, galerinha, ó, extensão é uma coisa grande, tá? Então, a extensão de um rio, pessoal, é muito grande. Então, nós vamos utilizar o quê? O quilômetro, né? Então, para medir a extensão de um rio, nós vamos utilizar o quilômetro, cujo símbolo é km. Para medir a distância da Terra à Lua. E aí nem se fala, né, galera? Então, nós vamos utilizar o quilômetro também, né? E qual é o símbolo? km. Para medir o comprimento de uma régua. Olha só que legal, nós vamos pegar uma régua e vamos medir o comprimento dessa régua. Tá vendo? Então, nós vamos utilizar o quê? O centímetro também, né, galerinha? Então, centímetro e o símbolo é cm. E para medir a largura de um livro, também vai ser o centímetro. E para finalizar, para medir a espessura de uma régua, nós vamos utilizar o milímetro, certo? E qual o símbolo do milímetro? mm. Show de bola, né, galerinha? Então, vem comigo para a próxima questão. Vamos lá. Um terreno tem a forma da figura abaixo e as medidas de seus lados são dadas na unidade metro. Qual é, em metros, a medida do contorno desse terreno? Então, nós temos aqui, ó, o nosso terreno, tá? Nós temos a medida de cada lado desse terreno e ele quer saber qual é, em metros, a medida do contorno desse terreno. Então, para nós sabermos a medida do contorno desse terreno, basta nós pegarmos o quê? Basta nós calcularmos o perímetro desse terreno, tá? Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, certo?
Então, nós vamos pegar e vamos somar, ó, 60 metros, tá? Mais 40 metros, mais 35 metros, mais 20 metros, mais 33 metros, tá? Que vai dar igual a 188 metros. Ou seja, ó, a medida do contorno desse terreno é 188 metros. Show de bola, né, galera? Facílimo. Pessoal, agora essas questões aqui são da atividade complementar de medidas de comprimento, tá? Então vamos lá. Escreva como se lê as medidas abaixo. Então sempre, ó, nós vamos precisar do nosso quadro auxiliar, tá? Que nós temos aqui, ó, as unidades: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então nós temos aqui, como é que nós vamos ler essa medida da alternativa A? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Olhar a unidade que nós estamos nos referindo, tá? Então nós estamos nos referindo aqui ao metro, então nós vamos pegar o 3 e a vírgula e colocar no metro, tá? E depois vamos distribuir os outros números, certo? Depois que nós distribuirmos esse número, nós vamos verificar em qual unidade que terminou o último número. Terminou em centímetro. Feito isso, né, galera? Nós vamos pegar a unidade que foi referida e a unidade que terminou. Então nós vamos ler da seguinte maneira, ó. 3 metros e 24 centímetros. Beleza? Alternativa B. Como é que nós vamos ler essa medida da alternativa B, galerinha? Ó, do mesmo jeito. Qual unidade que nós estamos nos referindo é o metro. Então nós vamos pegar o 0 e a vírgula e vamos colocar aqui no metro, tá? E vamos distribuir os outros números. Terminou em milímetro. Olha só, galerinha, ó, nós não precisa ler 0 metros. Nós vamos ler apenas a unidade que terminou. Qual foi a unidade que terminou? Foi o milímetro, né? Então, nós temos aí 8 milímetros. Beleza? Alternativa C. Vamos pegar o 3 e colocar aqui, ó, em centímetro e o 4 aqui na outra unidade. Como é que nós vamos ler essa medida? 3 centímetros e 4 milímetros, né? Muito bem, galerinha. Alternativa D. Na alternativa D nós temos aqui essa medida, tá? Então observe que a vírgula está aqui, ó, no 7 e a unidade que estamos nos referindo é o hectômetro. Então nós vamos colocar o 7 e a vírgula no hectômetro. Vamos colocar o 5 aqui, ó, no quilômetro. E o 8 aqui em decâmetro, certo? Então, sempre nós vamos pegar a unidade referida e a unidade que terminou o último algarismo, certo? Então, nós vamos ler da seguinte maneira, ó, 57 hectômetro e 8 decâmetros. Alternativa é, a vírgula está aqui, ó, a vírgula está no 0, certo? E a unidade referida aqui é o decâmetro. Então, vamos colocar o 0 e a vírgula em decâmetro e vamos distribuir os outros números, ok? Então, observe, ó, que terminou em centímetro. Então, como é que nós vamos ler essa medida? Não precisa ler o 0, tá, pessoal? Então, vai ficar o quê? 725 centímetros. E nós temos a alternativa F, tá? Bem simples a alternativa F. Nós temos aqui a unidade que nós estamos referindo ao quilômetro, então nós vamos pegar o 8 e colocar aqui em quilômetro, certo? E o 5 aqui em hectômetro. Feito isso, nós vamos ler da seguinte maneira, né? 8 quilômetros e 5 hectômetros. Show de bola, né, galerinha? Ó, facinho, facinho. Dando continuidade à resolução das questões de medida de comprimento, vamos resolver agora a questão 5 da atividade complementar, beleza? A questão 5 diz o seguinte, ó, transforme. Agora nós vamos pegar 0,73 km e vamos transformar em metro. Nós vamos precisar de quem? De quem, galerinha? Do nosso quadro auxiliar, né? Eita, galerinha, guarda esse quadro aí no coração de vocês, tá, galerinha? Esse quadro aí sempre tem que andar com a gente, tá? Memorize esse quadro aí, galerinha. Vamos lá. Então, nós vamos transformar 0,73 km em metro. Então, vai ser da seguinte maneira, ó.
eu estou aqui em quilômetro e vou transformar em metro. Eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, certo? Então vai ficar 0,73 vezes 1000, né, galerinha? Se eu andei 3 casas, então vou multiplicar por 1000. 0,73 vezes 1000 vai ser igual a 730 metros. Pronto, acabou aí, ó. Já transformei 0,73 km em metro. Se eu transformei em metro, então acabou aí essa questão, galerinha. Beleza? Letra B. Agora nós vamos transformar 0,36 hectômetro em centímetro. Nós estamos aqui ó, em hectômetro e vamos transformar ele em centímetro. Então nós vamos andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, certo? Então nós vamos multiplicar por 10.000, certo? Então 0,36 vezes 10.000 vai ficar 3.600 centímetros. Facinho, facinho, né, galerinha? Ó. Show de bola. Lembrando, né, pessoal, ó, se eu sair aqui da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. E se eu estiver voltando, ou seja, da direita para a esquerda, eu vou dividir. Na letra C, nós vamos transformar 8,15 metros em milímetros. Nós estamos aqui em metro e vamos transformar em milímetros. Nós vamos andar quantas casas? 1, 2, 3, certo? Então, nós vamos pegar 8,15 e multiplicar por 1000, que vai ser igual a 8.150 milímetros. Vamos para mais uma questão, ó. A questão número 8. Expresse as medidas em quilômetro. Então, vamos lá. Alternativa A. 15.000 metros. Agora, pessoal, nós vamos fazer do mesmo jeito. Ó. Nós vamos transformar 15.000 metros em quilômetro. Então, vamos pegar o nosso quadro auxiliar. Nós estamos aqui, ó, em metro e vamos transformar em quilômetro. Agora vai ser ao contrário, nós estamos voltando. Então, ó, se nós estamos em metro e vamos transformar em quilômetro, nós vamos andar 1, 2, 3 casas, né? Então, vai ficar 15.000, né? Dividido por 1000, que vai ser igual a 15 quilômetros. Beleza? Nós estamos transformando ó, de metro em quilômetro. Se nós estamos transformando de metro em quilômetro, nós vamos dividir, tá? Se nós andamos 3 casas, nós vamos dividir por 1000. Se nós andarmos 2 casas, nós vamos dividir por 100. Beleza? Na letra B, galera, nós temos aí uma fração, tá? Nós temos aí 3 décimos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é dividir 3 por 10, certo? 3 dividido por 10 vai ser igual a 0,3 metros, beleza? Não terminou ainda não, ó. Nós simplesmente pegamos e dividimos o 3 e a questão quer que nós transforme em quilômetro. Então, nós estamos aqui em metro e nós vamos transformar em quilômetro. Nós vamos andar quantas casas? Nós vamos andar quantas casas? 1, 2, 3, certo? Então, nós vamos dividir por 1000, beleza? Então, 0,3 dividido por 1000 vai ser igual a 0,003 quilômetros. Na alternativa C, nós temos aí 4 inteiros que multiplica 3 oitavos, tá? E está em hectômetro. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 4 inteiros que multiplica 3 oitavos. Galerinha, ó, todo número ele é divisível por ele mesmo, né? Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, embaixo desse 4 aqui nós vamos ter 1, certo? Então, o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos tirar o MMC de 8 e 1. O MMC de 8 e 1 vai dar 8, né, galerinha? Beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar esse número aqui, dividir por esse e multiplicar com esse daqui. Então vamos lá, 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 4 vai dar 32, né? De novo, ó, 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então 32 mais 3. Beleza? Certo? 32 mais 3 vai ser igual a 35, né, galerinha?
sobre 8, beleza? 35 dividido por 8 vai ser igual a 4,375 hectômetro, tá, pessoal? Lembrando que ainda está em hectômetro, então nós temos aí 4,35 hectômetro. Para transformar em quilômetro, ó, nós estamos aqui em hectômetro e nós vamos transformar em quilômetro. Nós vamos voltar uma casa, né? Ou seja, nós vamos dividir por 10. 4,375 dividido por 10 vai ser igual a 0,4375 quilômetros. Beleza? Olha só que legal, galerinha. Tem outra forma que dá para a gente resolver essa alternativa C. Então vem comigo, ó. Então, alternativa C de novo aí, ó. Nós temos 4 inteiros e 3 oitavos, tá? Então, o que é que nós vamos fazer, galerinha? Ó, nós vamos pegar o 8 e multiplicar vezes o 4, tá? E depois nós vamos pegar o resultado e somar com o 3. Então, pessoal, nós vamos pegar o denominador e vamos multiplicar vezes o 4, certo? E o resultado nós vamos somar com o numerador, beleza? Então vai ser igual, ó. Então nós vamos conservar o denominador, tá? Que é 8. Então vem comigo. Então vai ficar, ó, 8 vezes 4, 32. 32 mais 3, 35. Se nós pegarmos e dividir 35 por 8, vai dar 4,375. Beleza? E aí a gente continua o processo. Ó, dividido por 10 vai dar 0,4375 quilômetros. Tá vendo? Ó? Bem mais simples e mais rápido do que todo esse processo aqui, ó. Galerinha, a nossa última questão da nossa atividade complementar é a questão número 9, tá? Que diz o seguinte: calcule em metro o valor das expressões. Então vamos lá, ó. Nós temos aí 2,4 km mais 8,2 hectômetro mais 12,5 decâmetro. Então nós vamos transformar tudo isso aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro em metro. Então nós vamos precisar da nossa tabelinha mágica. Então vamos lá, ó. 2,4 km em metro. Primeiro nós vamos transformar 2,4 km em metro. Então nós estamos em quilômetro, nós vamos transformar em metro. Nós vamos andar 3 casas, né? 1, 2, 3, tá? Ou seja, nós vamos multiplicar por 1000. Então 2,4 vezes 1000 vai ser igual a 2.400 metros. Mais 82 hectômetro em metro. Nós estamos aqui em hectômetro e nós vamos transformar em metro. Nós vamos andar quantas casas? 2, né? 1, 2. Então nós vamos multiplicar por 100, que vai dar 8.200 metros. Mais 12,5 decâmetro em metro. Nós estamos em decâmetro e vamos transformar em metro. Ou seja, nós vamos andar apenas uma casa. Ou seja, eu vou multiplicar por 10, né? Então vai ficar 12,5 vezes 10 vai ser igual a 125 metros. Terminou? Não, né, galerinha? Ó, primeiro nós transformamos quilômetro, hectômetro em metro. Agora, como todas essas medidas estão em metros, nós vamos somar, tá? 2.400 metros mais 8.200 metros mais 125 metros vai ser igual a 10.725 metros. Terminou aí agora, galerinha, tá? Alternativa B. Nós temos aí 7 sobre 8, beleza? Em quilômetro, mais 1 meio, mais 7 decâmetro. Na alternativa B, primeiro nós vamos dividir, ó, 7 pelo 8, tá? Que vai ficar 0,875 quilômetros, tá? Lembrando que ainda está em quilômetro, mas nós vamos pegar aqui, ó, e dividir 1. Nós vamos pegar 1 e dividir por 2, que vai ser igual a 0,5 hectômetro, mais nós vamos conservar aqui o 7 decâmetro, beleza? Lembrando, pessoal, que aqui nós não transformamos ainda, no primeiro nós só resolvemos essas divisões aqui, beleza? Então, 0,875 quilômetros, nós vamos transformar em metro, nós vamos andar 3 casas, né? Ou seja, nós vamos multiplicar por 1000, então vai ficar 875 metros, beleza? Mais
0,5 hectômetro, nós vamos transformar em metro. Nós vamos andar 2 casas, né? Nós vamos multiplicar por 100. Então, vai ficar 50 metros. Mais 7 decímetros, nós vamos transformar em metro. Ou seja, nós vamos pautar uma casa. Então, nós vamos dividir por 10, que vai dar 0,7 metros. Agora, como todas as medidas estão em metro, nós podemos somar, certo? Então, 875 mais 50 metros mais 0,7 metros vai ser igual a 925,7 metros. Galerinha, foi um prazer estar com vocês. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês, tá? Galerinha, assim nós encerramos a nossa aula. Então, um grande abraço e até a próxima missão. Fui!